Hoje eu vou ensinar como publicar um site. A gente vai publicar hoje o site do Eduardo Duarte, a título de exemplo. Então eu já coloquei a tarefa em execução no Gira e tô aqui com o Épico aberto também. Outra coisa importante é abrir o site. Já cliquei aqui e agora eu vou editar o elemento. Publicação é um processo bem simples, mas que precisa ter muita atenção nas etapas para que você não pule nenhuma fase e tem algum problema de configuração ou até mesmo para colocar o site de fato no ar depois. Então, a primeira etapa, eu vou conferir o CSSD das sessões. Então, eu vou clicar sobre cada uma delas pelo próprio elemento e vou ver se eles estão encaminhando para os itens do menu. Então, por exemplo, sintomas. Quando procurar o especialista, eu venho aqui e confiro em Advanced e confiro o CSSD dessa sessão. Aqui está correto, vou olhar currículo e contato. Currículo, mesma coisa, já está configurado. E agora a sessão de contato. Também está configurada, então aqui não tem nenhuma alteração. Próximo passo é checar os botões de agendamento. Então eu vou lá no app do cliente e vou conferir se ele tem agendamento online. Nesse caso ele não quer. Quando o cliente não vai usar o agendamento online, a gente edita os botões direcionando para o formulário de contato, como está acontecendo aqui. Ele vai estar com o link hashtag contato. Se eu tivesse o link do agendamento online, era só substituir aqui nesse campo link e inserir o agendamento online do cliente. Importante conferir de um por um para ter certeza que todos os botões são configurados. Esse botão agendar do menu, ele faz parte de um outro momento de configuração que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Tudo configurado, eu vou conferir o formulário. Vou clicar em cima dele e vou conferir as sessões. Nome, e-mail e telefone tem que estar marcado como informação obrigatória, então tem que estar azul aqui. Mensagem não é obrigatória, então eu vou desmarcar essa opção. Clico sobre a opção e-mail, substituo pelo e-mail que sou eu que estou publicando. Coloco o padrão, mensagem do site / doutor Eduardo Duarte, que é o nome do cliente. Aqui eu não altero nada, em from e-mail eu vou apagar, colocar e-mail @ o domínio do site do cliente, que eu vou pegar lá no app. Aqui é from name, é sempre site, e aqui já está marcada a opção certa também. Metadata, fiquem atentos para ver se tem a opção credit marcada. Se ele tiver, eu preciso apagar, é só clicar sobre X e apagar, remover. Opções adicionais, eu só vou conferir se está em português configurado corretamente. Normalmente já vem em português, porque isso é do modelo padrão que a gente duplica do template. Se não tiver, o pop de publicação tem essas frases fáceis para vocês recorrerem lá e só substituir os campos aqui. Eu vou salvar as minhas alterações. Na página em si, essa é a minha edição. Então agora eu vou voltar para eu conseguir editar as configurações dessa página. Configurações do WordPress. Eu venho aqui e confiro se eu tenho o preenchimento correto do Yoast, porque eu já tenho inclusive o título de seu, a metatranscrição já está colada, mas falta a palavra-chave. Palavra-chave é tudo que vem antes do nome do especialista, então basta copiar a especialidade e a cidade que ele está. Se eu não tivesse essa informação aqui, bastava buscar lá no Edframe, que está com o link do Épico. Se mesmo o Edframe não tiver o preenchimento do Yoast correto, eu preciso notificar a pessoa responsável pelo Edframe para complementar essas informações. Removo a imagem destacada. Vou lá na biblioteca de mídia e vou selecionar o logo desse cliente. O logo é a assinatura que a gente mesmo criou. Vou atualizar. Essa é a configuração da página. Então agora a gente parte para uma parte mais específica, configuração de menu e outros critérios.
Vou em aparência, clicar em personalizar no painel de controle. Selecionar identidade de site, mudar a logo. Novamente recorrendo a biblioteca de mídia, que eu vou recortar essa imagem, tá branca, mas vocês vão entender por quê. Vou editar o título do site com aquele padrão do Yoast também. Então, especialidade, pedista, traumatologista em aqui ele de Goiânia. Barra o nome do profissional. Lembrando que doutor é uma titulação apenas para médicos. Se eu estiver publicando um site de fisioterapeuta, por exemplo, eu vou colocar fisioterapeuta fulano de tal. A não ser que o profissional tenha doutorado, de fato. Descrição. Eu sempre copio esse texto introdutório do site. Aqui. Vou selecionar um ícone do site. Ícone do site, vou substituir esse símbolozinho do papelzinho dobrado que está aqui. Nesse caso, por exemplo, a gente está diante de um cliente que não tinha logomarca, então a gente não tem um símbolo, um ícone, um logotipo dele. O que a gente vai fazer? É de boa prática ter sempre no computador um fundo transparente para vocês possam usar nesses momentos para clientes que não tem logo criada. Por que eu preciso selecionar um fundo transparente se ele não vai aparecer na prática? Porque se eu deixar com pular essa etapa de configuração, ele vai puxar o e-mail do master, que é o site que a gente duplica aqui. Então, é preciso configurar esse campo para que ele fique em branco mesmo, como está aparecendo aqui. Se eu tivesse um logo, eu recortaria ele e tiraria só o símbolo de acordo com o possível. Vou voltar aqui. Vou colocar, editar menu, homepage. Se eu quiser, por exemplo, substituir a palavra sintomas por atendimentos, eu vou editar o CSSD e depois vou editar aqui e colocar hashtag atendimentos, rota de navegação atendimentos, vou fazer substituição. Nesse caso aqui eu não precisei fazer nenhuma alteração, então pode deixar esse padrão. Vou editar o menu do blog, editando o padrão Dr. Who para o nome do cliente. Publiquei para salvar as alterações e vou voltar para o painel de controle. Agora eu vou clicar em elemento e vou editar rodapé, menu e a página do blog especificamente. Então eu vou aqui, eu tenho dois tipos de header do blog, que eu vou abrir com o elemento e da home. É importante deixar sempre aberto uma outra aba, o link do site. Então, uma dica que eu dou também é manter esse plugin Colorzilla instalado no Chrome, porque ele vai ajudar vocês a selecionar algumas cores que a gente vai precisar aqui agora. Aqui eu tô com o menu do blog aberto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é selecionar e alterar a cor de fundo. Como que eu vou saber a cor de fundo? Vou buscar lá no site as referências que já foram usadas. Esse plugin nada mais é que um contador de gotas. Eu consigo pegar a cor específica. Aqui.
Selecionei e agora eu vou colocar a cor que eu quero também no hover do título. Então vou selecionar, clicar sobre ele, ficar em estilo, o texto da cor se estiver em hover. Aqui eu vou fazer uma pequena alteração, vou colocar preto aqui para ele destacar quando eu tiver, aí, ó, quando eu tiver com o mouse em cima. Salvei, pronto, editei o header do blog. Em certas ocasiões, se a logomarca estiver muito exagerada, eu posso diminuir simplesmente puxando essa margem. Nesse caso aqui eu vou deixar desse tamanho. Agora a gente está no header do site em si. Aqui que eu vou editar esse botão de agendar que eu tinha comentado antes. Então aqui já está configurado correto, mas se eu tivesse um link de agendamento, por exemplo, era hora de inserir e salvar. Nesse caso eu não preciso fazer nenhuma outra alteração. Vou fechar. Outra coisa que eu preciso editar é o footer, que nada mais é que o rodapé. Vou abrir para editar o elemento. E vou conferir o que eu preciso checar em relação ao rodapé. Principalmente links de redes sociais, se eles estão configurados corretamente. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho Facebook, Instagram, mas eu não tenho nenhum preenchimento de link, ou seja, não faz sentido manter essas informações, eu posso apagar. Deletar essa seção especificamente. E vou salvar. Importante também conferir se o nome do cliente e especialidade estão digitados corretamente, se tem CRM, se a informação ela é requerida pelo CFM, então ela tem que ser sempre preenchida. Vou fechar essa página. Agora eu vou na aba Archive para editar a minha página do blog. Novamente vou abrir com o elemento. Aqui eu preciso configurar todas as informações em relação à página. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa é padronizar os títulos. Vou buscar a cor lá do título do site padrão. Que eu vou usar esse tom de azul novamente. Dá destaque. Clica sobre o elemento, vai em estilo, cor do texto. Eu quero que esse saiba mais que hoje está verde apareça com esse azul. Então, vou clicar sobre esse outro elemento, estilo, conteúdo, leia mais cor. Vou salvar. Botão. Vou buscar novamente a cor lá, através do meu plugin. Peguei esse tom de amarelo que já foi usado no site. Clique sobre ele, estilo, seleciona a opção botão. Por padrão, eu costumo colocar a cor do texto branca, background de amarelo e no hover o contrário. Como que eu testo o botão? Só passar por cima dele e ver se funcionou. Eu quero deixar esse texto preto aqui também, mas agora uma coisa está me incomodando esse rodapé. Então eu posso pegar uma outra cor do site. Vou lá buscar, por exemplo, a cor do rodapé mesmo do site dele. E alterar esse cinza. Mesma coisa, só clicar em cima e editar a cor. Estão percebendo que nesse site aqui eu não tenho imagens. Por quê? Porque a gente está com um problema temporário na base de corrompimento das imagens do blog. O que eu vou fazer para resolver esse problema? Vou fechar essa página. Vou lá no painel de controle e vou em posts. Vou abrir post por post. E vou editar, removendo a imagem destacada de cada um deles, incluindo uma imagem padrão. Recomendo também ter uma imagem padrão consultório salva no seu computador para esse tipo de situação. Eu já tenho a minha aqui, então só vou buscar lá no meu computador e vou selecionar. A imagem vai ser a mesma para os 4 posts padrão.
Definir como imagem destacada, é só salvar e repetir o processo em todas as páginas. Como que eu sei se atualizou? Vai aparecer esse item verde aqui, post atualizado. Aqui eu já atualizei meus 4 modelos. Agora eu volto para o painel de controle e vou atualizar plugin. Então clica aqui em plugin. Eu vou procurar o plugin que a gente usa pro Facebook, que é esse Facebook Comments. Ele já está instalado, eu só vou ativar. Depois de ativado, esse plugin vai aparecer no meu painel de controle como Facebook Comments. Então eu clico sobre ele, edito o título, traduzindo para o português, comentários. Desmarco a opção Home e Page. Importante isso aqui para o plugin não aparecer errado, é só marcar post, que eu só quero que o plugin de comentários seja ativado na página do blog. E edito a linguagem default por PT minúsculo, underline BR maiúsculo, seja português do Brasil. Salvei. Próxima etapa, eu vou configurar usuários. Nesse caso aqui eu só tenho o Renan, então eu vou clicar em adicionar novos. E vou buscar primeiro todos os CS do relacionamento. A partir do momento que eu digito o nome deles, já aparece o usuário. Todas as pessoas do relacionamento são editoras. Eu tenho sempre que marcar essa opção, adicione sem enviar um e-mail de confirmação. Então, criei o usuário da Andressa, o próximo seria da Isabela, também como editora. Do Rodrigo. Do Bernardo. Agora é a vez de criar os usuários dos administradores, que seria a Késia. Também marcando essa opção para não enviar um e-mail de confirmação. O Douglas, que é nosso usuário master. E o pessoal do marketing precisa de acesso como administrador para algumas etapas de configuração. Então, vou colocar a Laís. O Pedro Fernandes. E a Bianca. Todos os usuários internos do iMerge estão criados. Eu preciso agora criar o usuário do próprio cliente. Então eu volto no eco dele, pego o e-mail que estava registrado e procuro adicionar um novo usuário. Nome do usuário é o padrão sempre nome e sobrenome do eco, com a função sempre de autor. Clico novamente em adicionar sem enviar e-mail de confirmação e escolho uma imagem que é a foto de currículo dele na biblioteca de mídia. Adicionei novo usuário. Na sequência, eu clico sobre editar o usuário para conseguir configurar corretamente o nome dele, como vai aparecer. Tem a opção apelido. Eu vou apagar o que está hoje, configurar corretamente como doutor fulano de tal. E exibir o nome publicamente, eu vou escolher como que eu desejo. Atualizei. Ponto fundamental. Voltar ao eco nessa fase. E registrar o usuário do cliente. As minhas etapas de configuração inicial do site estão prontas. Então agora eu vou fazer um teste aqui nesse site
Normalmente esse teste é feito em aba anônima, é só a título de gravação. Eu vou deslogar do site para que não tenha nenhuma interferência. Eu vou colocar em outra aba aqui para vocês verem o que a gente precisa checar na versão do teste desktop. Vou limpar o cache aqui só para evitar qualquer tipo de dúvida. Pronto, eu vou começar a testar. Primeiro teste, menu. Então, eu vou clicar sobre cada um dos pontos e vou ver se eles estão encaminhando para a informação correta. Segundo teste, botões de agendamento. Os botões estão realmente configurados? Se tiver um agendamento online, vale testar se você conseguiria, como paciente, marcar um agendamento se ele está configurado corretamente. Novamente, é importante clicar sobre cada um deles e testar se deu certo. Outro teste, rolagem da página. A página está carregando, quando tem aquelas opções ocultas, saiba mais, estilo sanfona, o texto está abrindo, então é importante clicar sobre cada uma delas. Tudo correto, eu vou testar o formulário de contato. Como que eu vou testar? Informação padrão mesmo. Então não vou preencher a mensagem que eu marquei esse requisito como não obrigatório. O formulário foi enviado com sucesso. Como eu sei que essa mensagem vai ser recebida realmente? Como eu cadastrei meu e-mail, é só olhar minha caixa de entrada e ver se esse e-mail chegou depois. Clico em ver todos para saber se esse botão do bloco está funcionando. E vou clicar no botão Back to Top também para saber se ele está rolando. Aqui as imagens que eu carreguei estão todas certas. A única configuração que não pegou aqui foi eu ver todos os artigos que ainda está verde. Uma observação sobre esse ponto: a gente está com um problema de cache nessa base. Então, como esse ponto já foi configurado e ele não está aparecendo, vale esperar alguns minutos para ver se isso vai ser resolvido sozinho ou se eu vou precisar mudar. A título desse teste, eu vou continuar seguindo o processo para ver se o cache vai ser resolvido ou se eu realmente vou precisar mudar isso manualmente. Próxima etapa de configuração de um site é o teste no celular. Então, como a gente não consegue gravar a tela do celular aqui, eu vou fazer um teste no meu aparelho e vou comentando com vocês. Basicamente, são pontos muito parecidos com os que eu testei na versão desktop. Estou digitando aqui o link do site, que nada mais é que esse link que eu acessei no desktop também. E vou ver se tem alguma configuração fora do padrão. Então, primeira coisa, eu vou no menu novamente, testo todos os encaminhamentos. Volto na home e vou testar os botões. O agendamento está funcionando como padrão. A rolagem da página está correta. Coisas importantes, por exemplo, quando tem uma seção com texto, imagem e título, pode ser que isso saia do padrão. Então sempre confira se a primeira imagem apareceu como imagem, título e texto, todas as de baixo devem estar assim. Nesse caso aqui, por exemplo, eu vou logar para mostrar para vocês de novo que a gente tem um erro de como isso pode acontecer. Vou fazer o preenchimento do formulário novamente, igual eu fiz na versão desktop, com um teste. Eu vou enviar. Vou testar a página do blog. O botão Back to Top, tudo funcionando. E vou testar o clique sobre os telefones. Então, a partir do momento que eu clico sobre o número, ele tem que abrir para eu discar direto esse telefonema. Nesse site aqui, os únicos erros encontrados até agora por mim foram em relação às imagens. Então, vou colocar aqui na versão mobile, só para vocês entenderem de que eu estou falando, como que isso pode acontecer.
Aqui, ó, eu tenho essa seção totalmente disponíveis. No primeiro exemplo, ele aparece como imagem e título. Depois ele aparece título e imagem. Então, isso aqui é uma correção que precisa voltar pro designer para padronizar. Como que eu faço quando eu localizar algum erro, tanto na versão desktop quanto na versão mobile de layout? Notifico sempre o designer responsável pela criação e peço para ele corrigir. Essa é uma etapa considerada impeditiva, então nesse momento eu vou parar essa publicação, vou notificar o designer e vou pedir para ele corrigir e me avisar desse ajuste assim que foi feito. Coisas importantes, toda vez que eu altero uma das versões, ou seja ela desktop ou mobile, eu vou alterar consequentemente a outra. Então é importante voltar para chegar a essa seção depois do ajuste, tanto na versão mobile quanto no desktop, para ver se eu não tive nenhum prejuízo, nenhum erro. Vou paralisar a publicação nesse momento, vou colocar ela no Gira como impedimento interno. E notificar o designer responsável pela correção. Eu estou voltando à publicação desse site agora, já foi notificada pelo designer que o problema foi resolvido, então vocês podem ver que a seção aqui está normal. E na versão mobile também. Já tem a mesma ordem para todas as seções. Eu vou fechar essa página aqui e voltar no painel de controle e lá no Elementor para a gente resolver o problema que eu estava com o blog. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou no header do blog. Vou abrir com o Elementor para a gente finalizar essa etapa. Enquanto o designer estava resolvendo o problema, eu recebi o e-mail com as duas confirmações de envio do formulário. Quer dizer que o formulário funcionou e saiu corretamente. Aqui, ó, como aqui eu tenho tudo configurado corretamente, provavelmente o que está acontecendo é um erro no archive. Então, venho aqui no blog, abro novamente para está com o elemento, vou inspecionar aqui. Para adiantar o processo, eu vou em páginas, vou deixar abrindo aqui já. O carregamento está um pouco mais lento. Vou abrir a página inicial e editar com o elemento. Enquanto isso, a minha outra página vai carregando. Aqui, ó. Localizei o problema, então eu tenho que vir lá na página, selecionar a cor que eu quero. Aqui eu já tenho o tom de azul, então só vou pegar e vou fazer a edição do estilo da mesma maneira. Vou ver, vou querer que ele fique azul. Faço o teste, está funcionando, só salvar. Outro detalhe, aqui eu tinha uma logomarca branca, então o que eu vou pegar nesse site aqui? Vou voltar lá na página inicial pra gente pegar um tom de cinza que foi usado. Para que meu logotipo apareça. Nesse caso aqui ainda deu pouco contraste, vou escolher esse só a título de curiosidade, pra vocês entenderem. Tá vendo que o meu logotipo tá aqui? Como deu pouco contraste, vou acabar usando esse azul do rodapé. Só substituir aqui. E pronto. Nesse momento eu vou ter que editar a cor da tipografia, que ela dá destaque também, ó. O tamanho do logotipo tá bom, então vou só salvar. Pronto, então o problema do meu blog já foi resolvido. Minha página inicial, que já abriu pelo elemento, eu vou vir aqui, eu vou clicar novamente sobre o formulário. Agora eu vou substituir o meu e-mail de teste pelo e-mail do cliente que está lá no Épico. Pronto, salvei a informação, já tenho os usuários criados.
já fiz os testes, tudo configurado corretamente. A próxima etapa é a finalização da publicação. Então, eu já posso fechar minhas abas em relação ao site. Vou lá na nossa base, que é o medicina.pro-base.com.br. Clique em meus sites e vou procurar esse site do Eduardo para editar. Vou digitar o nome dele aqui. Clicar em editar. Configurações. Eu vou substituir tudo que está em site URL e home pelo domínio do cliente sem o www. Etapa fundamental para a publicação funcionar. Retirar o www. Fiz isso, vou salvar o final da página. Vocês vão perceber nesse link que eu tenho um número de ID nessa página. ID é igual e o número que varia. Nesse caso, 75. Eu vou precisar desse ID na próxima etapa, então é importante gravá-lo. ID 75, eu vou para o painel de controle, configurações, domains. Coloco o site ID, que é o número que eu coloquei, que eu peguei lá. O domínio do cliente, mais uma vez, sem www. Salvo. Como que eu sei que isso deu certo? Ele tem que aparecer aqui embaixo. Digitei alguma coisa errada, eu clico em editar e confiro. Pronto, essa etapa de domínio já está configurada. Então, a próxima coisa que eu vou fazer é abrir minha conta do Cloudflare. Vou deixar esse site de fato no ar. Então, vou fazer o login aqui. Vou procurar o site com o domínio do cliente, ortopedista Eduardo Duarte. Clique sobre ele e clique na opção DNS. Em DNS, eu preciso apagar esses dois domínios, dois registros do tipo A. Então, vou simplesmente apagá-los e vou substituir por dois domínios do tipo de CNAME. Vem CNAME, o endereço da nossa base, medicina-pro-base.com.br. Vou criar mais um do tipo CNAME, só que dessa vez www. Mesmo nome de domínio. Pronto, esse site já foi publicado. Agora eu passo para as etapas finais. O que eu estou chamando de etapa final? Primeira é a publicação do site. Abrir a planilha, todos têm acesso, e registrar que esse site foi publicado. Então eu venho aqui, ao final da planilha, eu vou acrescentar qual que é o subdomínio e domínio desse cliente. Duarte. O domínio, eu já tenho aqui essa colar. Desculpa. O domínio eu vou buscar lá no Épico. E o subdomínio nada mais é do que o link que eu estava acessando para editar. Esse site, nesse momento, ele está pendente. Eu estou publicando em fevereiro e eu vou deixar como observação do relatório pendente, que o relatório ainda não foi criado. Etapa preenchida, vou acessar o Uptime Robot, que é a ferramenta que a gente usa de monitoramento. Então, vou buscar aqui minhas informações de login. E vou cadastrar esse site. Adicionar novo monitoramento, seleciono o monitoramento tipo HTTP, coloco o nome do cliente e o domínio final. Detalhe importante, o Uptime Robot a gente usa a versão gratuita. Ele só vai começar a monitorar depois dos primeiros 5 minutos. Como esse site
depois que eu configuro o DNS no Cloudflare, pode demorar de 5 minutos até 24 horas para entrar, pode ser que ele apareça como monitoramento inativo, como é o caso aqui da Thaís, está aparecendo. Enquanto ele está cinza, é sinal que não houve nenhum tipo de monitoramento. A partir do momento que ele estiver online, ele vai aparecer tudo com o traço todo verde, como está aqui. Pronto, configurei o time, editei a planilha de publicação, volto no meu épico, clico na opção site publicado, vou finalizar minha tarefa. Logar meu tempo de execução dessa tarefa. E notificar o CS. Teste interessante para fazer antes. Vou abrir em aba anônima e vou ver se esse site está publicado já. Isso dessa vez direto no domínio final do cliente. Então estou colocando o FTP disse Eduardo Duarte para ver se esse site dele vai abrir. O site dele ainda não virou. Então eu tenho que esperar mais um pouco para ter certeza que essa publicação aconteceu. Acabei de atualizar aqui e já caiu, então, ou seja, a publicação já está feita, eu já posso notificar o CS. A fim de atividades do marketing, acrescente, por favor, essa informação, pode chegar os acessos. É a próxima etapa que o marketing precisa fazer. Toda tarefa de criação de site, ela gera a criação de capa de Facebook. Então, vou aproveitar aqui e já vou criar essa tarefa e distribuir para um designer. Colocar a data limite, as configurações padrão de uma história. Selecionar o épico do cliente. E salvar. Se eu atualizar meu épico, eu vou perceber que está tudo correto. Então, eu tenho informação que esse site foi publicado. Eu tenho informação que a publicação do site foi concluída por mim. E eu tenho a tarefa já distribuída da criação de capa de Facebook, além de ter notificado o CS no épico da publicação. Esse é o processo de publicação, como vocês podem ver, é simples, precisa apenas bastante atenção para não pular nenhuma etapa, principalmente nessas fases finais, que incluem a configuração de domínio, o ID técnico e a edição no Cloudflare. Se depois de 24 horas o site não for publicado, eu tenho que checar essas últimas 3 etapas para ver o que pode ter acontecido. Em caso de configuração correta, e mesmo assim o site não tiver sido publicado, vale notificar o CS para abrir um chamado no desenvolvimento para resolver o problema. É isso, pessoal.